Novos e-mails de funcionários do Departamento de Justiça e da Casa Branca mostram como os aliados do presidente Donald Trump pressionaram o então procurador-geral em exercício, Jeffrey Rosen, a considerar alegações falsas e bizarras de que a eleição de 2020 foi roubada, ao mesmo tempo em que Rosen estava sendo promovido para liderar o Departamento de Justiça em dezembro de 2020. Os e-mails mostram como o assistente, chefe de gabinete e outros aliados de Trump na Casa Branca pressionaram o Departamento de Justiça a investigar alegações de fraude eleitoral na eleição de 2020, e como Trump orientou os aliados a pressionar Rosen a se juntar ao esforço legal para contestar o resultado da eleição. De acordo com uma série de e-mails divulgados pelos democratas no Comitê de Supervisão da Câmara na terça-feira, os documentos também oferecem uma janela de como Rosen lidou com a pressão política vinda da Casa Branca. A campanha de Trump para pressionar o Departamento de Justiça estava ocorrendo enquanto ele substituía o procurador-geral William Barr, que havia dito publicamente que não havia evidências de fraude eleitoral generalizada, por Rosen, mostram os e-mails. Em 14 de dezembro, o assistente de Trump enviou a Rosen e ao oficial do DOJ Richard Donoghue um documento alegando mostrar fraude eleitoral no condado de Antrim, Michigan. Um assessor de Donoghue encaminhou o documento aos procuradores dos Estados Unidos para os distritos Oriental e Ocidental em Michigan. Menos de uma hora depois, Trump tweetou que Barr deixaria o Departamento de Justiça pouco antes do Natal, elevando Rosen e Donoghue aos primeiros lugares no Departamento de Justiça. Os e-mails também fornecem novos detalhes sobre como Mark Meadows, então chefe de gabinete da Casa Branca, instruiu Rosen para que o então procurador-geral adjunto Jeffrey Clark, que supostamente instou Trump a torná-lo procurador-geral interino em vez de Rosen, investigasse as questões de fraude eleitoral na Geórgia antes que o procurador dos Estados Unidos renunciasse em janeiro. Em meio à pressão, Rosen disse que se recusou a falar com o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, sobre suas falsas alegações de que a eleição de 2020 foi roubada. Quando Meadows pediu a Rosen que arranjasse um encontro do FBI com um aliado de Giuliani defendendo uma teoria da conspiração de que a Itália estava usando tecnologia militar e satélites para de alguma forma mudar os votos para Joe Biden, Rosen disse que não ajudaria Giuliani. Recusei categoricamente, disse que não daria nenhum tratamento especial a Giuliani ou a qualquer de suas testemunhas e reafirmei mais uma vez que não conversarei com Giuliani sobre nada disso, escreveu Rosen a Donoghue. Os novos e-mails fornecem detalhes sobre os e-mails de Meadows para Rosen após a eleição, que revelaram como o principal assessor da Casa Branca instou o Departamento de Justiça a agir em benefício de Trump. Os e-mails incluíam uma lista de reclamações sobre procedimentos de votação no Novo México, supostas anomalias em um condado da Geórgia e as reclamações sobre satélites italianos. A presidente da Câmara de Supervisão, Carolyn Maloney, uma democrata de Nova York, enviou cartas na terça-feira a Meadows, Donoghue, Clark e outros funcionários do Departamento de Justiça buscando seu testemunho perante o comitê. A comissão solicitou no mês passado uma entrevista com Rosen. Em um comunicado, Maloney disse que os e-mails mostram que o presidente Trump tentou corromper a principal agência de aplicação da lei de nosso país em uma tentativa descarada de derrubar uma eleição que ele perdeu. Meadows se recusou a comentar na terça-feira quando questionado pela CNN se era apropriado para ele enviar um e-mail para Rosen sobre alegações de fraude eleitoral e as eleições de 2020. Os e-mails também mostram como Trump direcionou aliados a Rosen, que havia sido nomeado procurador-geral interino após a renúncia de Barr em dezembro de 2020, depois que Barr disse publicamente que não havia fraude generalizada na eleição. No final do ano, ficou claro que Rosen e Donoghue estavam cansados da campanha de pressão da Casa Branca. Os e-mails mostram como Meadows pressionou o Departamento de Justiça a investigar as alegações de fraude feitas por aliados de Trump como Cleta Mitchell, a advogada que ajudou Trump em sua ligação em 2 de janeiro quando ele pressionou as autoridades da Geórgia para encontrar votos para ele. Em um e-mail em 1º de janeiro, Meadows disse que havia alegações de anomalias de correspondência de assinaturas no condado de Fulton, Geórgia, pedindo a Rosen que um oficial do Departamento de Justiça tratasse desse assunto imediatamente para determinar se há alguma verdade nessa alegação. Rosen encaminhou o e-mail para Donoghue mais tarde naquele dia, dizendo: "Você acredita nisso? Não vou responder a mensagem abaixo."
Pelo menos é melhor do que o anterior, mas isso não diz muito, respondeu Donoghue. Quando Meadows enviou a Rosen um link de vídeo do YouTube sobre satélites italianos, Rosen o encaminhou para Donoghue, que respondeu: pura insanidade. Em outra troca, Donoghue disse a Steve Ingel do escritório de assessoria jurídica do Departamento de Justiça que gostaria de se encontrar com ele, sobre alguns problemas que poderiam acabar no seu radar, sinalizando que havia pelo menos alguma preocupação de que o escritório de assessoria jurídica teria que ficar atento aos problemas potenciais. Os novos e-mails divulgados pelo comitê incluem correspondência com Clark, um advogado do Departamento de Justiça que tentou convencer Trump a remover Rosen e usar o Departamento de Justiça para desfazer os resultados eleitorais da Geórgia, relatados pelo The New York Times em janeiro. Quer ficar por dentro das últimas notícias dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o seu portal de apoio à comunidade brasileira.